Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo de como fazer esse rack decorativo usando caixas de papelão. Vamos lá para o passo a passo? Primeiro, vamos precisar de caixa de papelão. Aqui eu já tenho uma caixa desmontada e depois de desmontar essa caixa eu vou passar as medidas da placa de papelão que vou fazer. Para fazer as marcações, estou usando uma trena. Aqui vou passar as medidas da placa que vou fazer e depois com a régua vou traçar uma linha reta nessas medidas para ficar bem retinha, certo? E depois que passar essas medidas para o papelão, vou cortar com a ajuda de um estilete. Mas se você não tiver estilete, você pode usar a tesoura, mas eu aconselho que você use um estilete, que é bem mais prático de fazer, certo? De cortar o papelão. Depois que cortar, eu vou fazer 6 moldes de papelão dessa forma, do mesmo tamanho, certo? E depois vou colar um sobre o outro usando a cola branca para formar a placa de papelão, certo? É só eu passando cola entre uma camada e outra de papelão e colando um sobre o outro, certo? Um em cima do outro. Você vai repetir esse processo na colagem de todas as camadas. Depois que você colar todas as camadas de papelão, você vai pegar e vai colocar um peso em cima dessa placa e vai deixar secar, certo? Você pode tanto usar o papelão fino quanto o papelão grosso, certo? Agora vamos para as medidas das placas de papelão. Para fazer esse rack, eu vou usar 4 placas de papelão de 64 de comprimento por 31 de largura. Todas essas placas têm 6 camadas de papelão, mais 2 placas de 1,24 m de comprimento por 31 de largura. Cada placa tem 6 camadas de papelão, certo? Também vou usar uma placa de 42 de comprimento por 31 de largura. Essa placa também tem 6 camadas e foi feito com a mesma técnica que fiz a primeira placa. Também vou usar mais uma placa de 1,35 m de comprimento por 34 de largura. Essa aqui tem 5 camadas de papelão e vai ser a parte de cima do rack. Vou usar mais uma placa de papelão com 2 camadas de 1,24 m de comprimento por 69 de largura. Essa daqui é a parte de trás do móvel, certo? E também foi feito com a mesma técnica que usei na primeira. Vou usar como base essa placa de 1,24 m de comprimento por 69 de largura para montar o rack. E vamos para a montagem. Vou usar cola quente e cola branca e fita crepe. Aqui é simples a montagem e não tem segredo, é só colar as placas bem firme uma na outra. Aqui eu vou passar primeiro a cola branca no local que vou colar essa placa de papelão e depois vou passar um pouco de cola quente. A cola quente vai servir para segurar a placa de papelão no local até a cola branca secar. Eu vou repetir esse processo na colagem de todas as placas, certo? É só passar a cola branca e depois passar um de cola quente e colar a placa no local, segurar alguns segundos até a cola quente secar, certo? Aqui eu já colei a primeira placa, que é a parte de cima do rack. Colei a primeira placa, que é a parte de cima do rack, e agora eu vou colar a primeira lateral. É o mesmo processo. Passa cola branca, depois passa um pouquinho de cola quente, cola a placa no local e aqui eu estou usando um pedaço de fita crepe para fixar uma placa na outra. Isso vai fazer com que a placa não saia do local, certo? Colei a primeira lateral, agora eu vou colar a segunda lateral. É o mesmo processo. Passa cola branca, depois passa um pouco de cola quente e cola a placa no local. E para ajudar essa placa não sair do local, também usei um pedaço de fita crepe, certo? Colei a parte de cima, as 2 laterais e agora eu vou colar essa parte de baixo, certo? Passa cola branca da mesma forma. Depois passa cola quente e cola essa placa no local. E vou usar também a fita crepe para fixar ela no local até essa cola secar. Nessa etapa de colagem de placa, que é a montagem do rack, é muito importante que você cole essas placas bem coladas uma na outra, certo? Para não correr o risco dela soltar. Aqui eu já colei a base da estrutura, certo? Que é a parte de cima, a parte de baixo e as 2 laterais.
E agora eu vou colar as divisórias da parte de dentro do rack. Nessa parte eu vou fazer a marcação bem certinha no local onde vou colar essas divisórias. Depois que fiz a marcação, vou passar cola branca no local onde vou colar essa placa. E depois vou passar um pouco de cola quente. Vou pegar essa placa e vou colar no local e vou conferir se ela está bem certinha no local, certo? Colei a primeira divisória e vou colar a segunda divisória da mesma forma. Fiz a marcação, passei cola branca e cola quente e colei a placa no local. E ficou assim, eu colei essas duas divisórias da parte de dentro e agora eu vou colar essa divisória da gaveta. Fiz a marcação e colei no local. Eu vou deixar todas as medidas aparecendo na tela, certo? Da distância de cada placa. Finalizei de montar a estrutura do rack, ficou assim, e agora eu vou fazer o acabamento de frente das placas de papelão com tiras de papel Paraná da mesma espessura das placas, certo? Essa folha de papel Paraná você encontra em papelaria, é vendida uma folha completa. Eu faço a marcação das tiras na folha e depois corto. Essa placa de 1,35 m por 34 de largura eu não colei porque eu vou deixar para colar no final, que é a parte de cima, certo? Aqui eu já colei as tiras de papel Paraná usando a cola quente e ficou assim. Aqui eu cortei duas tiras de papelão de 30 centímetros de comprimento por 2 de largura e vou colar uma na outra usando a cola branca, certo? Essas tiras vai servir para sustentar as parteleiras que vou colocar nessas divisórias do rack, certo? Dentro do rack. Então eu fiz 6 tiras iguais, do mesmo tamanho, com 2 camadas de papelão e vou colar lá no local que vai ser dentro desse rack, certo? Eu vou fazer a marcação com a ajuda de uma régua nos locais onde vou colar essas tiras e depois vou colar com a cola branca, certo? Mas se você não quiser, for fazer e não quiser usar a cola branca, você pode usar a cola quente para fazer esse processo. Lembrando, vou deixar todas as medidas aparecendo aqui na tela da distância que colei essas tiras de papelão, tá certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo de móveis feitos de papelão e de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se caso você queira fazer esse projeto, eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo a lista com todo o material que usei para fazer e também as medidas das placas de papelão. Finalizei de colar as tiras de papelão que vai servir para segurar as parteleiras de vidro que vou colocar aqui dentro e ficou assim. Agora eu vou deixar essa cola secar e vou fazer a papietagem. Para fazer a papietagem vou usar cola branca diluída em água e revista velha. Se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos ou jornal, livros velhos ou até mesmo folha de caderno que você não usa mais, que você tem aí na sua casa, certo? O importante é você colar camadas de papel com cola em todo esse móvel e deixar secar. Aqui eu vou colar mais ou menos entre 2 a 3 camadas de papel com cola e vou deixar secar. Você pode colar uma camada e depois esperar secar e colar as outras camadas, ou você pode colar as 3 camadas de uma vez e deixar secar. Eu gosto de colar todas as camadas de uma vez e depois deixo secar. E lembrando, quanto mais camadas de papel com cola você colar, mais firme vai ficar a estrutura do rack. Algumas pessoas me perguntam aqui nos comentários de qual é a quantidade de água que tem que colocar na cola. Você só vai colocar um pouquinho de água, certo? Para deixar a cola um pouquinho líquida, para facilitar na hora que você for passar a cola no papel e for colar no local, certo? É só um pouquinho, não muito. Você não pode deixar a cola muito aguada. Finalizei de fazer a papietagem tanto no rack, em toda a estrutura do rack, e também fiz a papietagem naquela placa que vou colar por último em cima do rack e vou deixar secar, certo? Aqui eu colei todas as camadas de uma vez e vou deixar secar mais ou menos entre 12 a 24 horas. Depois que deixei secar, vou cobrir essa parte de trás do rack usando esse papel graft, que é o mesmo papel que é conhecido também como papel madeira. Aqui é conhecido onde eu moro como papel madeira, mas ele é chamado
de papel grafite que você encontra em papelaria. E para colar esse papel na parte de trás do rack, vou usar a cola branca diluída em água. Vou cobrir essa parte de trás do rack, também vou cobrir a parte de baixo do rack e vou cobrir lá onde vou encaixar a gaveta, que é essa parte aqui, ó, certo? Vou cobrir essas três partes, a parte de trás, a parte de dentro da gaveta e também a parte de baixo do rack, certo? E depois que cobrir com esse papel essas partes, vou deixar secar e vou trabalhar agora com papel contact. Esse papel contact você encontra em loja de decoração. Eu encontrei esse papel em loja de decoração, mas você pode encontrar em papelaria também, certo? Estou usando um papel contact com esse design de madeira amadeirado. Se caso você for fazer esse projeto ou outro projeto feito de papelão, você pode também usar o papel grafite, aquele papel que eu usei para cobrir a parte de trás desse rack, para cobrir todo o móvel, certo? Você cobre com esse papel, o papel grafite, usando a cola branca diluída em água e depois deixa secar e aplica o verniz para madeira. Aqui nessa parte estou cobrindo com papel contact, é simples. Eu gosto de cortar tiras dessa forma do papel contact e vou colando nessas partes assim, ó, nos cantos, nessa parte da frente da placa de papelão, sempre respeitando a direção do desenho da madeira. Depois que colar nessas partes, nesses cantos e na parte da frente das placas de papelão, eu vou completando, depois eu completo cobrindo essa parte maior dessa forma, certo? É simples de fazer, não tem segredo. O importante é só respeitar o desenho da madeira, certo? A direção do desenho da madeira que tem no papel. Vamos lá, eu vou repetir como eu faço para cobrir com esse papel. Primeiro, eu corto tiras desse papel contact e vou colando nos cantos. Em todos os cantos do móvel eu vou colando essas tiras, sempre respeitando a direção do desenho que tem da madeira, certo? Depois eu corto um papel maior, um pedaço de papel maior e vou completando dessa forma que você está vendo aqui no vídeo. É simples, não tem segredo. O importante mesmo é só respeitar o desenho que tem no papel da madeira. Essa placa que estou cobrindo agora, ela é a placa que vai ficar em cima do rack, que eu vou colar em cima do rack. Então eu vou cobrir só as laterais dela e a parte de cima. Essa parte de baixo que vou colar, eu não vou cobrir totalmente. Dessa forma aqui que está aparecendo aqui no vídeo, ó. Cobri o lado de cima totalmente, a lateral e o outro lado que vou colar eu não cobri com o papel. Então ele ficou assim, aqui eu já cobri o rack e aquela placa que está lá em cima que vou colar agora. E para colar essa placa é simples, não tem segredo. Eu vou passar a cola branca em toda essa parte de cima do rack. Depois que passar essa cola branca, eu vou colar essa placa em cima. E depois de colar essa placa em cima, vou colocar um peso para ajudar essa placa a colar bem firme nessa parte aqui de cima, tá? Depois eu vou deixar secar mais ou menos entre 12 a 24 horas para mexer nessa placa. Colei a placa da parte de cima do rack e deixei secar. E agora eu vou fixar os pés na parte de baixo do rack, certo? Eu coloquei essa parte de baixo para cima para facilitar na hora que for fixar esses pés. Esses pés eu comprei em uma loja de material de construção que tem aqui, mas você encontra pela internet também, certo? Aqui eu vou furar o local onde vou fixar esses pés com a ajuda de uma tesoura fina e depois eu vou rosquear esses pés que já vem com parafuso, que facilita bastante na hora de fixar. Para esse projeto estou usando 5 pés do mesmo tamanho, certo? Mas se você não quiser usar esses pés, você pode também usar rolos de papel ou até mesmo canos de PVC para fazer esses pés. Fixei os pés e ficaram assim, dessa forma. E agora vou fazer a gaveta. E para fazer a gaveta cortei pedaços de papelão desse tamanho que está aparecendo aqui na tela. Estou usando papelão grosso, tá, pessoal? E para montar estou usando a cola quente, mas se você não quiser usar a cola quente, a pistola de cola quente, ou se não tiver, você pode usar a cola branca. É só usar a fita crepe para ajudar na colagem. Aqui é só passar a cola quente
no local onde você vai colar o pedaço de papelão e depois ir montando dessa forma como se fosse uma caixa. Depois que finalizar de montar a estrutura da gaveta, vou colar mais uma camada de papelão de cada lado. Estou usando um papelão grosso, mas você pode usar também um papelão fino, tá? Aqui eu vou passando cola branca nesses pedaços de papelão e colando de cada lado, certo? Vai ficar ao todo 2 camadas de cada lado. Depois que reforçar dentro da gaveta colando mais uma camada de papelão de cada lado, vou fazer a papietagem. Vou cobrir toda essa gaveta usando papel grafite e cola branca diluída em água. Eu vou cobrir tanto na parte de dentro dessa gaveta quanto na parte de fora. Depois que cobrir toda essa gaveta com esse papel grafite, vou deixar secar e vamos para a próxima etapa. Lembrando, caso você queira fazer esse projeto, vou deixar todas as medidas e a lista do material que usei aqui na descrição desse vídeo. Cobri a gaveta e deixei secar e ela ficou assim. E agora eu vou colar um papelão de frente da gaveta um pouquinho maior que ela, certo? Estou usando um papelão de 42 centímetros e meio por 16 de largura. Vou cobrir ele com esse papel contact, que é aquele mesmo papel que cobriu o rack, certo? Eu só vou cobrir um lado, depois vou colar ele de frente da gaveta. Depois que colar usando a cola branca, vou deixar secar e vou fixar o puxador. Estou usando esse modelo de puxador, certo? E para fixar esse puxador no local, vou usar parafusos. Vou fazer a marcação bem centralizada, onde vou fixar o parafuso, depois vou furar com a ajuda de uma tesoura com a ponta fina e depois vou colocar o parafuso e fixar o puxador no local dessa forma. Fixei o puxador e ficou assim. E agora eu vou colocar a gaveta lá no rack, que vai ficar desse jeito aqui. E agora vou colocar as prateleiras lá no local onde eu fixei aquelas tiras de papelão. Lá naquela parte onde eu cortei as tiras e colei 2 de cada parte, 2 de cada divisória do rack. E agora eu vou colocar esses vidros, que vai ser as prateleiras a partir de dentro, certo? E eu vou deixar as medidas aparecendo aqui na tela desses vidros que usei. E esse foi o resultado final do rack. Se você gostou desse projeto, deixa o like e comenta aqui o que você achou dele, certo? E se você é novo aqui no canal e não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, ok? Aqui no final do vídeo eu vou deixar um vídeo mostrando a resistência desse rack. Ele fica bem firme. Eu vou subir em cima dele para vocês verem como vai ficar, como ele é bem firme, tá certo? Aqui, ó. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.